Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Vamos nos colocar de pé. Vocês ficaram sentados muito tempo aqui, já descansaram. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos. Nós te damos graças pelo teu amor, pela tua fidelidade. Tu és poderoso, justo, santo, tu és o socorro bem presente. O Senhor está aqui no nosso meio, ó Deus. Em nome de Jesus, nesta hora, ó Pai, nesta hora, nós nos arrependemos, ó Pai. Nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos pecados. Arrependemos, ó Deus, de muitas vezes termos te desagradado, involuntariamente, Senhor. Ou talvez com aqueles pecados que a gente carrega, aquela iniquidade. Nos arrependemos, Senhor. E nesta hora também, com essa humildade, nós clamamos a Ti, Senhor, por santificação. Que o Senhor venha nos santificar, nos dê, ó Deus, oportunidades de Te buscarmos cada vez mais, que a gente venha se tornar homens melhores, mulheres melhores, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, toda vontade pecaminosa, Senhor, que quando a oportunidade de pecar aparecer, que o Senhor nos dê aquele discernimento e a gente desvie desse pecado, porque contra a carne a gente não luta, contra a carne a gente foge, em nome de Jesus. E clamamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo é poderoso, Ele está aqui neste lugar. E canta lá, canta lá, babaxuire, canta lá, bas. Em nome de Jesus, ó Deus, toca o Teu filho, a Tua filha. Em nome de Jesus, eles não vieram aqui à toa, Pai. Eles não vieram aqui para bater ponto. Eles vieram para um culto fé, não foi para um culto dúvida. Eles vieram aqui porque eles necessitam de algo, ó Deus. Eu peço a Ti que o Senhor sonde o coração do Teu filho e da Tua filha nesta noite, em nome de Jesus. Honra o Teu filho, honra a Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, com a busca. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Senta glorificando ao Senhor. Eu preciso ensinar novamente ou todo mundo já lembra? Aleluia! Glória a Deus! Não deixa faltar, irmão. Você não pode ser indiferente à presença do Espírito Santo, porque Ele está aqui. Muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo apareça nas conferências. Mas nas conferências aí você pula, e você dá um glória a Deus bem alto, e você fica em pé. E às vezes nos cultos da nossa igreja, você acaba achando que é mais um culto. Mas o Senhor, Ele está aqui, Ele vai falar ao seu coração. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 9. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, 9. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, e eu coloquei, o tema é a oração que reverte destinos. Repita comigo. A oração que reverte destinos. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Ainda sobre a nossa série de redescobrir a fé, vamos falar agora de um personagem da Bíblia muito interessante que muitas vezes quando você está lendo a Bíblia, você pula ele, você esquece. 1 Crônicas 4, 9 e 10 está escrito: E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Em algumas traduções está assim: e me alargues as fronteiras. Em algumas traduções está: se me abençoares muitíssimo. Ou tomara que me abençoes. Mas essa versão aqui da King James foi a que eu quis trazer para vocês hoje, porque deixa bem claro: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja sua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Olha que oração simples.
Olha que oração, se for pensar assim, simples, mas ela é tão rica. Confesso um pecado para os irmãos aqui no altar, que algumas vezes, quando eu fui fazer a minha leitura bíblica, quando eu chegava em Crônicas, eu fazia uma leitura dinamística, de tão rápida que eu fazia a leitura no livro de Crônicas, porque os 9 primeiros capítulos de Crônicas falam sobre a genealogia do povo de Israel. E quando eu começava a ler aqueles nomes, eu ficava lendo assim, ó. E eu ficava lendo muito rápido. E quando eu chegava, já tinha terminado o livro de Crônicas. Só que quando você vê, chega ali no capítulo 4, no verso 9, no momento que ele está falando da genealogia, o cronista, ele para. Ele para ali e vai falando nome, mas quando chega no capítulo 4, no verso 9, ele para. E ele não fala apenas o nome, ele fala o testemunho. Por que será que ficou falando nome? E quando chegou no capítulo 4, no verso 9, que ele citou Jabes, ele parou e contou o testemunho dele. Porque a Bíblia é inerrante. Porque ela é suficiente. Porque ela é necessária, porque ela é clara. Porque o testemunho de Jabes precisava estar aqui. E a primeira chave que eu deixo para você nessa noite, que saiu da sua casa para vir aqui no Culto Fé. Assim como Jabes teve o nome dele escrito no livro da vida e o testemunho dele também está aqui, Jabes não é ele ficou conhecido por causa do seu testemunho. Você também vai ficar conhecido por causa do seu testemunho. Quem acredita, dá um glória a Deus bem alto. Quem quer ficar conhecido por causa do testemunho de vitória, dá um glória a Deus bem alto. Já pensou? Pensa aqui comigo, aqui, ó, culto fé, não é culto dúvida. Imagina o seguinte, você veio para o culto fé porque você está querendo buscar a Deus, você quer mais relacionamento, mais intimidade. E você faz a sua petição, porque não é errado. Aí eu deixo isso muito claro, não é errado você pedir para Deus. Errado você somente pedir a Deus. Mas quando você tem um relacionamento com o Pai, que você pede, está tudo certo. Meus filhos são craques de ficar me pedindo as coisas. Mas eles me pedem as coisas, mas eles me amam, eles têm um relacionamento comigo. Eles às vezes falam assim, papai, você sabia que eu te amo? Eu falo, eu sei. Mas eles falam, eles querem me lembrar que me amam. Eles querem me lembrar que me amam. Mas já pensou se eles me lembrassem, mas no final das contas eles não me amassem, só tivessem relacionamento comigo por interesse? Não é o caso, né, Murilão? Não é o caso, né? Acorda. Então, assim nós devemos ser. Você está aqui nesse culto. Você vai ser conhecido pelo seu testemunho. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está querendo, apresentando ao Senhor, eu não sei. E confesso que talvez nem seja do meu interesse, talvez eu não seja instrumento para que você seja abençoado ou abençoada. Mas uma coisa eu te falo, você vai ficar conhecido por causa do seu testemunho, em nome de Jesus. E por que Jabes se chamava Jabes? Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Olha que triste, que terrível. Jabes se chamou Jabes porque o nome dele era associado à dor. Quantos aqui sabem o significado do próprio nome? Levanta a mão, só para ter uma noção. Quem foi curioso aqui? Todo mundo sabe, né? A maioria. Eu me chamo Roberto e o significado do meu nome é bem interessante. É nascido da glória. Olha só. Eita glória. Não tem como eu ser tradicional. Não tem como. Eu já fui escolhido pentecostal desde o ventre. Não tem como. Nascido da glória. Aleluia. E Félix. Sabe o que significa Félix? Feliz. E bem-sucedido. Rapaz, minha mãe estava inspirada. Mas também vamos dar honra para o meu pai, que ele falou assim, eu quero que o nome dele seja Roberto, por causa do Roberto Dinamite. Amém. Então, Roberto, Félix, nascido da glória, feliz e bem-sucedido. Zerei a vida, só com o meu nome.
Mas você viu como é mais fácil você tomar posse quando o nome é abençoado? Mas imagina o pobre do Jabes, que o nome dele era: eu vou te chamar de Jabes porque você me causa dor. Naquele tempo, o nome era uma sentença. Então ele foi sentenciado e amaldiçoado pela própria mãe. Olha que triste. Mas graças a Deus, Jabes, ele teve um encontro com o papai. Ele teve um encontro com o Deus Pai. E é aí que está a grande virada de chave. A identidade de Jabes não ficou marcada como o homem que causou dor. Eu não sei qual é a identidade que você carrega, eu não sei qual é o rótulo que você carrega. Talvez você carregue um rótulo que alguém colocou em você, ou que você mesmo se colocou. Talvez alguém tenha colocado um rótulo de você de fracassado, alguém já tenha falado para você: você é um fracassado, você é uma fracassada. Você é um derrotado, uma derrotada. Ou colocam rótulos. Eu quero parafrasear aqui a pastora Catiana, que uma vez a gente conversando, ela me disse uma chave de sabedoria muito boa. Que às vezes as pessoas te rotulam: você é uma divorciada. Aí coloca o rótulo. Ela fala: não, você não é uma divorciada, você é uma mulher. Olha a diferença. Eu não sei qual é o rótulo que você carrega, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Nós vamos fazer uma oração que reverte destinos. Quem crê, dá uma glória a Deus bem alto. Se hoje você carrega um rótulo de dor, de fracasso, de derrota, um rótulo que você tenha vergonha, você vai sair daqui hoje com um rótulo de vitória, um rótulo de bênção. Jabes, no início, ele ficou conhecido como o homem que causava dor, mas ele ficou depois conhecido como o homem que teve a sua oração respondida. No meio de uma genealogia todinha, o testemunho dele foi contado, e você vai contar o seu testemunho em nome de Jesus. A primeira chave que eu quero deixar aqui com vocês: nós vamos reivindicar uma nova identidade no favor de Deus. Nós vamos reivindicar uma nova identidade no favor de Deus. Provérbios 10, 22 está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Jabes acreditava no Deus de Israel. Quantos aqui lembram da última pregação que eu trouxe aqui no mês passado, que eu falei sobre a base da fé, que é Cristo, o alvo da fé, que é Cristo, ao mesmo tempo que Jesus é a base, ele também é o alvo, e nesse meio termo eu falei sobre a anatomia da fé, e uma das partes da anatomia da fé que eu falei é que fé é acreditar. Então, Jabes acreditava no Deus de Israel, por isso que ele, mesmo tendo uma palavra de derrota, mesmo ele tendo uma identidade maculada pela própria mãe, ele acreditava no Deus de Israel, e ele fez uma oração. Jabes conhecia o Deus de Israel. Também eu falei que fé é conhecer a Deus, fé é acreditar a Deus, fé é conhecer a Deus. Jabes tinha certeza e convicção que receberia a bênção do Deus de Israel. Hebreus 11:1 está escrito: a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Então eu não tenho problema de ser prolixo no culto fé, quando eu falo que o culto fé não é culto dúvida. Mas muitas vezes a gente sai da nossa casa cheio de dúvidas. Mas aqui você vai ser tratado, você vai ser curado. Quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais intimidade, mais você andar pertinho do papai, você vai ter menos dúvida de que ele é capaz de mudar a sua história. Quem crê, dá uma glória a Deus bem alto. Ele mudou a história de Jabes. E lembre-se, Jabes foi amaldiçoado pela própria mãe. Às vezes você foi amaldiçoado por um chefe. Às vezes foi uma palavra de maldição de um chefe, de um vizinho, de alguém que te lançou uma palavra, e essa palavra ficou no seu coração e você guardou ela para você. Não, eu sou derrotado, eu sou um fracassado. Para com isso, meu irmão. Você é filho amado de Deus. Você não é burro, burro é o diabo. Você não é fracassado, fracassado é o diabo. Você não é idiota, idiota é o diabo. Você é filho e filha amado do Senhor, amém? Amém? Meus irmãos, não percam a oportunidade de glorificar o Senhor.
o mundo, ele quer nos colocar rótulos de derrota. O tempo inteiro. É alguém querendo passar por cima de você, alguém querendo pisar em cima de você, alguém querendo crescer em cima de você. Mas nunca se esqueça do seu rótulo. Você é filho e filha amado do Senhor. Jabes, quando pediu a bênção, ele não pediu as bênçãos, ele pediu a bênção. Senhor, me abençoe com a sua bênção. Ele foi muito específico. Ele não queria abrir o leque, não, ele queria a bênção do Senhor. Então é uma bênção que transcende o material, vocês estão me entendendo? É uma bênção que transcende o material. As bênçãos materiais acontecem, mas não era, o foco dele não era a bênção material. É uma bênção que transcende. A bênção, ela começa no espiritual, e depois que começa no espiritual, o que acontece? Ela transborda para o material. Então, nós vamos ter as bênçãos materiais. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas não começa no material, começa no espiritual. Ele não pediu as bênçãos de Deus, Ele pediu para ser abençoado por Deus. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês saiam aqui entendendo aonde que Jabes acessou o Senhor. E é essa dica, é essa chave que eu quero que vocês saiam daqui nessa noite. Ele não queria as bênçãos, ele queria ser abençoado. Quem está entendendo, a glória a Deus bem alto. Não era aquela bênção específica, ele não queria uma vitória. Ele queria ser abençoado por Deus. E eu até já falei, mas eu quero repetir aqui. Na versão corrigida, fala assim, se me abençoares muitíssimo. Se me abençoares muitíssimo. E a versão King James, se com a bênção me abençoares. E nós vemos os louvores aqui, nós vemos o profético da Érica, tudo focado nisso. O Senhor, Ele vai ligando o que Ele quer falar conosco nessa noite. Abençoar tem 3 significados. Eu procurei no dicionário o significado do abençoar. Porque eu falei, cara, tem mistério nisso. Então, abençoar tem alguns significados. De Deus para nós, se Deus nos abençoar, um ato de poder que concede favor, vida e propósito. De nós para Deus. Ah, mas a gente vai abençoar Deus? A gente bendiz o Senhor. Então, quando nós estamos bendizendo ao Senhor, é um ato de louvor, de adoração, de entrega. E entre nós, aqui na horizontal, é quando você invoca o favor de Deus na vida do próximo. Então é o quê? É o poder, o favor e o propósito na vida do irmão. Jabes fez uma oração muito simples. Se me abençoares, se com a bênção me abençoares. E eu acho tão maravilhoso, porque muitas vezes a gente fala que não tem tempo para orar. Jabes fez uma oração simples. Se com a bênção me abençoares. E fala também que Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Quando eu li esse texto, eu falei, calma, eu tenho que parar para entender essa parte, por que ele foi mais honrado do que os irmãos? Será que foi algo muito egoísta? Alguma coisa mais de orgulho? Eu não estava entendendo por que ele foi mais honrado. Mas, conforme eu ia estudando, eu fui entendendo. Ele era o que tinha mais intimidade com Deus. Ele quis mudar a sua história. Ele teve mais intimidade com Deus. Então, ele foi mais honrado do que os seus irmãos, porque ele tinha mais relacionamento com o Senhor. Não quero criar aqui uma competição, um nível de competição, mas que nós venhamos a ser honrados pelo Senhor. E essa honra não é para orgulho, não é para crescimento próprio, para projeto de poder. Não, é para testemunho. Quando você sai da sua casa, que você vem adorar, quando você vem no culto de quarta, quando você vem na escola bíblica, quando você vem no culto de domingo, você está vindo para ter mais relacionamento com Deus. E é esse relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos nessa noite. Eu quero que vocês entendam aonde que Jabes acessou. Porque muitas vezes, quando nós oramos, a gente pode fazer orações abertas, vagas. Ele não fez uma oração aberta, ele foi direcional, ele fez uma oração direta, uma oração com propósito.
se com a bênção me abençoares. Se me abençoares muitíssimo. Jabes, ele não pediu que estava... Faz assim, ó. Imagina aqui o seguinte. Faz o seguinte aqui, ó. O ato profético. Eu gosto de ato profético. Faz assim na sua mão. Imagina assim, que a sua mão direita... Vamos fazer assim também. A mão direita é a mão de Deus. É um ato profético. Imagina o seguinte, você com a sua mão esquerda agora, você vai pegar a sua bênção na mão direita. Vai, ato profético. Culto fé. Você com a mão esquerda, você vai pegar a bênção na mão direita. Agora, o que tem na mão direita? Nada, porque você pegou com a mão esquerda. Vocês entenderam? Não foi isso que Jabes fez. Jabes não fez isso. Sabe o que Jabes fez? Ato profético. Ele não queria o que estava na mão de Deus. Ele queria estar na mão de Deus. Muitas vezes a gente quer pegar o que está na mão de Deus. Senhor, me dá uma bênção, me dá uma bênção, me dá uma vitória. E Ele dá, porque é Pai. Mas o que Jabes pediu não era o que estava na mão de Deus. Ele queria estar na mão de Deus. Se com a bênção me abençoares. O lado daqui eu sei que pegou, vou pregar para eles. Aqui o Pedrão e o Rafa estão dormindo aqui. Eu vou pregar para o pessoal daqui que é mais pentecostal. Eu vou dar uma chance. Dá um glória a Deus bem alto aqui para acordar. E acordou. É isso, gente. Jabes não queria o que estava. Ele queria estar lá. E é isso que a gente tem que aprender quando a gente estiver orando. Porque muitas vezes a gente quer fazer escolhas que muitas vezes são erradas. Por quê? Porque nós somos falhos. Jabes, ele entendeu que ele queria escolher a escolha de Deus. Eu escolho a sua escolha. Eu escolho o que o Senhor escolher para mim. Olha que oração simples, mas profunda. A gente pode escolher a bênção. Ou então a gente pode escolher ser abençoado. Ser uma pessoa abençoada. Ter uma vida abençoada. Porque é muito pouco a gente vir para a casa do Senhor e querer uma bênção material. Ele pode dar essa bênção material. Mas a gente não está aqui, essa igreja é cristocêntrica, ela é bíblica. O louvor de hoje falou sobre isso. Não é sobre bênção material, é sobre a bênção do Senhor. Não temos mais desculpas para falar que a gente não tem tempo para orar. A oração de Jabes não durou 10 segundos. E ela foi muito profunda. Por quê? Porque a oração dele tinha sinceridade. E ele sabia o que ele queria. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Eu quero a sua escolha. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero o seu propósito. O Senhor, Ele tem muito para você. Ele tem muito para a sua família. Você não está aqui à toa. Hoje você não pode estar vendo, mas fé é isso, né? Fé é isso. Se você está vendo, não é fé, é fato. Mas se o culto não é culto fato, é culto fé. Então você não tem que ver. Quem está entendendo a glória de Deus bem alto? Sabe o que é um culto fato? Existe. É o culto de ação de graças. É o culto fato. Porque você já conseguiu a vitória. O que você não viu, você viu. O que você almejava, você conseguiu, né? Convicção daquilo que você já tem. Então não é mais fé, é fato. É o culto fato. Aí, pronto. André Valadão. É nóis. É o culto de ação de graças. Vamos continuar, senão perco aqui. E aproveitar que o pastor Richard não está aqui. Vigília, né? Aí nunca mais eu prego. Vamos lá. Essa foi só a primeira chave, tem mais algumas. A segunda chave. Romper com as limitações do passado por um propósito divino. Romper com as limitações do passado por um propósito divino. E alargares
minhas fronteiras. João 15:5 está escrito: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Senhor, me abençoe com as suas bênçãos e me alargue as fronteiras. Algumas traduções falam: estenda as minhas terras. Outros: estenda os meus limites. Alargue as fronteiras, estenda os limites. Olha a oração dele. Se me abençoares com a sua bênção. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer o que Jabes queria, o que Deus queria para ele. Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu? Então agora vamos para o próximo. E alargue as minhas fronteiras. Expanda as minhas terras. Estenda as minhas terras. O que ele queria aqui era trabalho. Ele queria trabalhar. Porque naquele tempo, terras, fronteiras, era sinal de trabalho. Ele queria ter mais terras, ele queria ter mais trabalho. Ele queria ser abençoado por Deus e ser produtivo. Quem está entendendo a glória a Deus bem alto? Ó, pega o que Deus está falando com você nessa noite. A bênção do Senhor, ou seja, o que está na mão do Senhor, estar na mão do Senhor. E ele ora para que as fronteiras sejam expandidas, para que as terras sejam expandidas, alargar as fronteiras, aumentar os limites. Por quê? Trabalho. O primeiro ponto que eu queria deixar aqui é: não é errado você pedir para que Deus alargue as fronteiras ministeriais da sua vida. Não é errado. Não é errado você que é levita orar para que você prospere no louvor, para que você seja um levita melhor. Não é errado você que é um pregador orar para que você tenha mais oportunidade de pregar. Não é errado você que hoje é voluntário e amanhã quer ser um líder de GC, você orar pedindo para ser um líder de GC. Não é errado hoje você não fez o curso de voluntário, você se querer se tornar um voluntário. Não é errado você que hoje é um voluntário, mas você tem o desejo de se tornar um diácono, você orar pedindo para ser um diácono ao Senhor. Não é errado. Alargue as fronteiras, alargue os trabalhos. Não é errado você que está fazendo carisma e você fez a matéria dons ministeriais e você se identificou como mestre, profeta, evangelista, apóstolo, pastor, você orar em cima do seu dom ministerial. Não é errado. Por quê? Qual foi a primeira oração? A primeira parte da oração? Se com a sua bênção me abençoar. Ou seja, a oração está muito coesa com o Senhor. A oração está muito alinhada com o papai. Quando você está fazendo essa oração alinhada, você pode pedir. Vocês acham que eu não oro para que Deus alargue as fronteiras do Start? Você acha que eu não tenho orado por isso? Quem conhece um pouquinho do Start sabe que o Senhor tem alargado as fronteiras. Mas tem um time que está orando. E haja professor. Por quê? Porque haja novo convertido. Você acha que eu não oro? Estou vendo ali meu líder, o Watson ali da consolidação. Você acha que eu não oro para que tenha 30, 40, 50 novos convertidos aqui? Porque 30, 40, 50 novos convertidos aqui é o quê? É a fronteira do Start alargando. Você acha que eu não oro? Oro e oro muito. Você acha que eu não oro para que a gente venha construir o lago do batismo aqui? Vocês acham que eu não oro por isso, não? Vocês acham que eu já falei para o Senhor que o Senhor só precisa de uma picareta e voluntários? Não vou nem fazer campanha. Vamos na picareta e nos voluntários. Você acha que eu não oro? Estou abrindo o coração aqui. Eu oro sim para que a gente construa um lago aqui. Já tem até o local lá, já com a chave de fenda, assim, eu já marquei aqui. Já. E é isso. Mas sabe o que o Senhor está fazendo? Contando testemunho aqui. Antes do lago, a gente está comprando uma piscina para batizar na Papuda. E compramos a piscina. Com muito sacrifício, mas compramos a piscininha. Vamos comprar mais uma piscininha para Colmeia. Que é o... Vamos construir o lago. Senhor, alargue as fronteiras. Vocês estão vendo
essa pessoalidade que eu estou falando com vocês é para vocês entenderem que não é errado. Você sabe por quê? Não é uma piscina para minha casa. É para o Senhor. Então, a gente está pedindo em alinhamento com Deus. Então, peça para que Deus, você que é líder ministerial, peça para que Deus mande voluntários com propósito. Eu oro, Senhor, manda para o Start, me conecte no Start com professores com propósito. Não é professores que acham que é plano de carreira, não, professores com propósito, que amem vidas, que amem almas, que amem servir. E é isso, vocês que é líder ministeriais, vocês sabem, vocês têm oração, alargue as fronteiras, alargue. Então você hoje, você pode orar, alargar as fronteiras ministeriais, mas não é só isso é só um ponto. Você pode pedir para alargar as fronteiras da sua influência. Eu não sei que tipo de influência você faz com a sua rede social. Eu não sei. Mas eu, durante muito tempo da minha vida, eu estava fugindo de rede social. Até que eu fiz um Instagram, falei, Senhor, esse Instagram tem que ser para falar do Senhor. Para que eu vou fazer um Instagram para falar de mim? Para quê? Não vai fazer diferença, não vai mudar a vida de ninguém. Mas que fale do Senhor. O que você tem feito com a sua rede social? O que você tem feito no seu trabalho? A gente tem que orar para que a gente venha a ser sal e luz. Rede social, trabalho. Eu oro muito, irmão, para vocês entenderem. Para quando um novo convertido, ou alguém que não se converteu ainda, sente perto de mim, que o que eu falar, 100% do que eu falar seja bênção para ele. Eu não posso perder uma oportunidade de estar sentado com alguém que não conhece a palavra do Senhor, ou é novo convertido, e o que eu conversar com essa pessoa não ser edificante. Vocês estão me entendendo? Aí você está conversando com outras pessoas, tudo bem, você pode falar um futebol, alguma coisa assim, chorar um pouco, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu estou com um novo convertido ou com alguém que não conhece a palavra do Senhor, eu não posso perder essa oportunidade. E eu falo, Senhor, alargue as fronteiras de influência. E então você pode e você deve orar assim. Jabes orou, alargue as minhas fronteiras. Também você pode pedir para alargar as fronteiras do seu conhecimento e da sua sabedoria. É você orar, você ler a palavra do Senhor, e no momento que você estiver lendo a palavra do Senhor, que venha ter revelações do alto. Que não seja você ler a Bíblia como se você estivesse lendo um livro qualquer. Alargue os conhecimentos e a sabedoria, não somente bíblica, mas conhecimento técnico. Você que está estudando para um concurso, faça um equilíbrio do estudo do conteúdo do concurso com o conteúdo da palavra. Que você faça que o seu tempo seja otimizado. Pede, Senhor, eu não tenho muito tempo para... É muito trabalho, tudo, eu quero estudar 3 horas por dia. Senhor, que essas 3 horas compensem por 9. Fala para o Senhor, alargue as fronteiras do conhecimento, alargue as fronteiras da nossa fé. Sabe o que é alargar as fronteiras da fé? É você ter fé que milagres acontecem. Eu amei de paixão a pregação do Eduardo Gonçalves aqui na Conferência do Espírito Santo. Que ele falou assim, onde você está, que você não está vendo milagre acontecer? E é isso. A gente tem que ser canal de milagre. Então peça para o Senhor alargar as fronteiras da nossa fé. Para que a gente seja instrumento de bênção. É orar por câncer e a pessoa ser curada. É orar por uma dor de cabeça passar. É orar e o milagre acontecer. Isso é expandir. Expandir as fronteiras da fé. Muitas vezes a gente tem medo de orar por cura porque acha que você não vai curar. E eu vou te falar, você não cura ninguém não. Já começa por aí. Eu não vou orar por cura porque não vai curar. Você não vai curar ninguém. Quem cura é o Senhor. Então isso já é um alargar as fronteiras da fé. É você orar por cura e não se preocupar com o que vai acontecer depois, porque é o Senhor que vai fazer. Quem está entendendo a glória a Deus bem alto? Peça para o Senhor alargar as fronteiras da nossa fé, em nome de Jesus.
e alargar as fronteiras de qualquer esfera da nossa vida. Alargue as minhas fronteiras. Quando eu iniciei aqui, eu falei que ele estava querendo era o que? Era trabalho. Então não tem problema você orar para que você seja próspero no seu trabalho. Não é errado você orar pedindo para que você seja promovido, para que você passe num concurso público. Alargue as fronteiras. Olha o tanto de exemplo que eu dei. É ministerial, é conhecimento, é influência, é fé, é qualquer esfera da sua vida. Ore pelo governo. Ore pelo governo para que você tenha influência. Ore pelo governo. Alargar as fronteiras de qualquer esfera, econômica, religiosa, artes. Ore por qualquer esfera da sua vida. Terceiro ponto, já me aproximando do fim. Sustentar a nova trajetória com o poder e a proteção de Deus. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Olha a oração. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Seja a sua mão comigo, ou seja, a mão do Senhor que nos dá destino. Quem está entendendo, a glória a Deus bem alto. É essa mão do Senhor, a mão do Senhor que nos dá destino. Jabes orou pedindo direção e comunhão constante. É a mão do Senhor que nos dá destino. É a mão do Senhor que é poderosa e soberana. Quando a gente fala de mão do Senhor, eu imagino isso, eu imagino a mão do Senhor dando destino, a mão do Senhor dando provisão, a mão do Senhor dando proteção, porque é uma mão soberana. O melhor lugar que a gente tem que estar é debaixo da poderosa mão de Deus. Não existe lugar mais seguro do que a poderosa mão de Deus. É uma mão soberana. E o que é soberania? Capacidade de governar e ter o controle total de todas as coisas. Capacidade de governar e ter controle total. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, o Altíssimo, Onipotente, Deus Pai, o esconderijo, Jesus, Colossenses 3:3. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o Espírito Santo é a sombra. Lucas 1:35, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Salmo 91, e deixo isso aqui que eu já falei aqui outras vezes. Muitas vezes a gente quer privilégio de habitante sendo visitante. O Salmo 91 ele é muito claro, aquele que habita. Muitas vezes você já decorou o Salmo 91 na sua vida, aquele que habita. Mas muitas vezes a gente trata como aquele que visita. Mas nós devemos habitar. Então, se você quer privilégio de habitante, habite. A mão do Senhor que protege contra o mal em sua essência. A mão do Senhor, ela não livra de problemas, não é ausência de problemas. Mas o maior problema é estar ausente da mão do Senhor. Então, quando a gente fala que a mão que protege contra o mal em sua essência, os problemas virão. Infelizmente, eu não vou pregar aqui e dizer que não vão vir os problemas. Mas a mão do Senhor protege das doenças da alma. Que é o quê? Como que a gente reage mediante os problemas. Então, é essa mão que protege, ela protege nossa alma de depressão, de ansiedade, de estresse. Então, a gente ora como Jabes orou. Se com a bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. Como que a gente termina o versículo? E Deus realizou a oração. Meu irmão, nunca mais na sua vida você vai ter coragem de dizer que não tem tempo para orar. Não sei se você estava esperando isso nessa noite, mas a oração de Jabes: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele solicitou. Uma oração de 10 segundos. Uma oração de 10 segundos. É uma pequena oração e uma grande
recompensa. Uma pequena oração e uma grande recompensa. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria que o louvor fizesse um fundo musical antes do... Porque eu queria orar. Eu queria fazer uma oração enquanto a equipe de louvor toma postos aqui. Porque eu não sei o que você veio pedir nessa noite. Mas você veio pedir. Ah, pastor, eu vim porque eu tinha que vir. Eu vou te falar, esse tinha que vir era o Espírito Santo que te trouxe. Porque se você não tivesse que vir, você não tinha vindo. Você veio porque o Senhor tinha algo poderoso para a sua vida. Nós estamos tendo muitos relatos de pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não consigo estar com o microfone na mão, oportunidade de trazer uma palavra do Senhor e não orar por cura. Porque o Senhor me deu legalidade para orar por cura quando eu fui curado de câncer. Então, eu não tenho vergonha de orar por cura. Não tenho vergonha, porque não sou eu que curo. Eu não sei se você está com alguma enfermidade, ou se você tem alguém da sua família ou próximo que está enfermo. Eu queria que nessa hora você apresentasse essa pessoa ou sua própria vida. Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua enfermidade. E você ore comigo, falando: Senhor, me abençoe com a sua bênção. Se com a sua bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares. Talvez você veio hoje aqui querendo uma cura. Eu tenho orado para Deus para curar minha vista. Eu oro todos os dias: Senhor, cura minha vista. Porque eu não posso fazer cirurgia, mas o Senhor pode fazer a cirurgia das cirurgias. De repente você está com uma doença que você já se acostumou tanto com essa doença, que você acha que ela faz parte de você. Hoje você vai sair daqui sem ela. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto. Coloque a mão no seu coração, ou no lugar da sua enfermidade. Senhor Deus, Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e nesta hora nós clamamos por cura, Senhor. O Teu filho e a Tua filha saiu da sua casa para vir no culto fé. E fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não estamos vendo. Talvez o Teu filho e a Tua filha não esteja vendo a cura, mas ele espera que seja curado. Eu, como ministro do Senhor, profeta da Tua casa, eu profetizo a cura sobre o Teu filho e a Tua filha nesta noite. Enfermidade, eu falo contigo nesta hora: bata em retirada, porque aí não é o seu lugar. O Teu filho, a Tua filha vai testemunhar a bênção, vai testemunhar a vitória. Em nome de Jesus, o testemunho será contado. O seu nome será exaltado na terra. E o diabo será novamente envergonhado, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, se com a bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares, abençoa, Senhor, as finanças do Teu filho, da Tua filha. Em nome de Jesus, o Teu filho está passando por dificuldade financeira, cheque especial. Em nome de Jesus. Se com a bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares, abençoa, Senhor, a vida emocional, sentimental do Teu filho e da Tua filha. Em nome de Jesus. O Teu filho e a Tua filha têm se guardado em santidade, Senhor, lutando contra o pecado. Se com a bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares, abençoa, Senhor, a nossa família. Em nome de Jesus. Salva, Senhor, aquele filho. Salva, Senhor, aquele marido, aquela esposa. Salva aquele pai, aquela mãe. Senhor, Senhor, se com a bênção me abençoares, se com a bênção me abençoares, toma nossa vida espiritual em Tuas mãos, Senhor. Alargue as fronteiras, nos coloca debaixo da Sua poderosa mão e nos guarde de todo mal.
nos guarde de todo mal. Te louvamos, Senhor, e o testemunho será contado, em nome de Jesus.